Daqui a pouquinho vamos falar sobre o Dia da Empresa Limeirense, um evento tradicional que ocorre aqui, que é promovido pela Associação Comercial e Industrial aqui da cidade de Limeira. Vou falar com o presidente daqui a pouco. Mas antes, contato com o nosso companheiro José Antônio Encinas, que já está na ponta do laço aí. Encinas, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Abraço para você também, Beto, e para todos que acompanham o Farol de Limeira. Bom, Encinas, daqui a pouquinho queria ouvir um comentário seu sobre a decisão da Copa do Brasil, mas antes eu queria que você trouxesse informações a respeito de um furto que aconteceu lá no Jardim Santo André, Encinas, uma igreja furtada mais uma vez. Por favor, nos conte. É verdade, Beto. Bom, o bandido não tem respeito por nada, né, Beto? E na madrugada, né, Beto, de segunda para terça-feira, então madrugada de terça-feira, um rapaz, Beto, foi filmado aí por câmeras de segurança da própria igreja, Beto. Conseguiu acesso à igreja, provavelmente ele subiu numa árvore, Beto, e lá do topo ele conseguiu saltar para dentro aí, ali dos fundos da igreja de Santo André Apóstolo. E ali, Beto, ele conseguiu, lá ele localizar uma escada lá nos fundos, né? Ele colocou essa escada no muro e com isso ele teve acesso ali a muitos materiais ali da igreja, Beto, principalmente aqueles materiais usados em manutenção, né, Beto? Como materiais hidráulicos, elétricos. Então, e o prejuízo, Beto, calculado lá pelo pessoal da paróquia, pelo padre, é de R$ 8.000, Beto. Ele fez ali uma limpeza mesmo, tudo que ele achou e poderia ter algum valor, ele acabou levando, né? Ele fazia ali, ele pulava o muro, né, pela escada e ia levando os materiais para fora. Com ele deve ter tido a ajuda de alguém que estava do outro lado, né, Beto? Mas ele acabou levando ali muitos materiais, Beto. Vou até citar para você aqui, ó. Tinha lâmpadas, furadeiras, caixa de ferramentas, material de manutenção, tudo isso, Beto, ele conseguiu, né, fazer pular a igreja, mesmo com a igreja dispondo, Beto, de uma cerca eletrônica. Talvez ele tenha cortado alguma coisa porque não funcionou no momento lá, né? A cerca, ela não disparou, ela tem até um alarme e tudo, mas não foi disparado. De alguma certa forma ele conseguiu, né, evitar que a cerca disparasse. Mesmo assim, então, ele conseguiu o seu intento aí, que foi levar tudo isso, Beto. E outro fato que deixou o pessoal lá da paróquia revoltado, Beto, é que essa não é a primeira vez que acontece furto naquele local. Em julho desse ano, Beto, mais precisamente aí no dia 7, alguém também adentrou lá a igreja e conseguiu levar 2 botijões de gás, né? Então, é o segundo furto aí na igreja desde julho desse ano. E as imagens, né, Beto, como eu disse para você, as câmeras ali da igreja filmaram a ação desse rapaz aí. O furto aconteceu por volta de 2h30 da manhã. Então ele foi filmado ali em várias ações ali dentro da igreja. E esse vídeo, né, já foi encaminhado para a Polícia Civil que vai investigar, Beto. Eu acredito que a partir dessas imagens seja possível, né, identificar essa pessoa e assim talvez até reaver aí alguns desses materiais que acabaram furtados da igreja, Beto, igreja de Santo André Apóstolo, lá no Jardim Santo André. O Encinas não ficou muito claro. Ele foi identificado ou não? Não, pelas fotos, pelas É. imagens, Beto, dá para ver, né? Ele estava de capuz, né? Mas é possível ver o rosto dele, sim, Beto. Nas Tá. imagens tem o rosto. É lógico que, como é uma imagem noturna, né, Beto? Então fica tudo meio pardo ali, né? Mas dá para ver os olhos dele, tudo, a roupa que ele estava usando. Lógico que, como é à noite, você não vê a coloração das roupas, né? Nada, assim, não tem detalhes, mas o rosto dele é possível de ser verificado, sim, Beto. Então, eu acho que a polícia, com essas imagens, né, vai aí através lá da identificação de várias pessoas que passam pela polícia, se ele já tiver alguma passagem, talvez seja possível identificá-lo, viu, Beto? Eu vou pedir até para o Neto colocar de novo aí, o nosso operador técnico, colocar de novo aí a imagem, quer dizer, fica
Se tem passagem pela polícia ou ensina, certamente ele É. deve ser reconhecido até com uma certa facilidade, né? Exatamente, Beto. E os próprios policiais, né, Beto, até policiais militares, os policiais civis, eles têm contato, né, sempre aí com essas pessoas que acabam cometendo infrações, furtos, roubos. Então, eles podem até desconfiar aí de algumas pessoas e depois tentar uma abordagem para saber se não é a mesma pessoa, né, Beto? A própria roupa também, Sim. né? Então, a gente torce aí, Beto, para que nos próximos dias tudo seja esclarecido, né? Inclusive, Beto, o padre Alexander, né, através lá do Facebook, ele agradeceu a atenção do Dr. Antônio Luiz Manto, né, e também do Dr. Francisco, que estavam lá presentes no momento do registro da ocorrência, né, que ele foi muito bem tratado lá. Ele espera agora que, através dessas imagens, a polícia consiga esclarecer esse furto, né, Beto, que foi Perfeito. cometido lá na igreja de Santo André Apóstolo. Perfeito, perfeito. Bom, eu pretendo fazer na semana que vem um programa especial reunindo você, o Cláudio, talvez o Ronei, né, para a gente falar um pouquinho dessa reta final das eleições. Mas eu vou antecipar uma pergunta que eu vou fazer sobre as eleições. Vou dar um spoiler para você e o Cláudio que está nos assistindo também, que vai ser assim. Por que fulano não vai ganhar? E depois a outra é por que fulano pode ganhar? Então, só que eu vou fazer essas duas perguntas para você agora em relação ao jogo de hoje, a decisão da Copa do Brasil. Por que pode dar Flamengo e por que pode dar Corinthians? Ou não pode dar Flamengo e não pode dar Corinthians? Então vamos lá, Beto. Por que pode dar Corinthians? Eu acho que se o Corinthians fizer um jogo inteligente, bem fechadinho, né, Beto? Ali, colocando ali três zagueiros, dois volantes marcadores, conseguir ir cozinhando o galo, né? Que a gente brinca, mas no caso vai ser cozinhar o urubu. O Flamengo, Beto, em alguns jogos no Maracanã, ele tem uma certa dificuldade, né, de fazer gols. Assim foi contra o Atlético Paranaense na outra fase da Copa do Brasil, né, Beto? Foi 0-0 o jogo. Então, é, e com isso, se o Corinthians conseguir, né, ir levando o jogo, né, e conseguir um empate, Beto, eu acredito que o goleiro Cássio ele é melhor do que o goleiro Santos do Flamengo. Ele é um goleiro mais temível, né? Eu acho que os jogadores que vão bater um pênalti no Cássio, eles vão estar sentindo um pouco mais de receio de perder o pênalti do que aqueles do Corinthians que vão bater um pênalti no goleiro Santos, né? Então eu acho que o Corinthians pode vencer o jogo dessa forma. É lógico, né, Beto? No contra-ataque você também tem. O Corinthians tem jogadores rápidos, né? O próprio Mosquito, o Yuri Alberto. Ele pode fazer um gol e vencer o jogo, mas eu acredito que vamos analisar friamente. O Flamengo, jogando em casa, é um time que com certeza vai criar muitas oportunidades de gol, né? Então, o Flamengo tem sim, Beto, um ligeiro favoritismo pelo fato de atuar em casa e com um público aí, Beto, que vai chegar a 67, 68 mil torcedores. Desses, o Corinthians terá 3.800, né? Então, a pressão no jogo e os jogadores mais decisivos do Flamengo, eu vejo como o Flamengo aí um pouco mais favorito a vencer o jogo. Mas não é favas contadas, né? O Corinthians tem sim um esquema defensivo muito bom, tem um grande goleiro, com muita experiência, né, Beto? O Cássio é goleiro do Corinthians titular há 10 anos, né? Desde 2012. Então, o Corinthians tem lá suas chances, mas eu acho que o Flamengo é um pouquinho favorito devido aí, Beto, a jogadores mais decisivos, né? Jogadores como Arrascaeta, o próprio Everton Ribeiro, quando joga bem, né? É um jogador de seleção brasileira. Gabigol e Pedro, os dois juntos aí, com mais de 20, 22, 28 gols, eu não me lembro certo agora, mas os dois têm uma contagem de gols aí muito superior à dupla do Corinthians, né? Que é a do Yuri Alberto com o Roger Guedes. Então, tudo isso leva a crer que o Flamengo tem um ligeiro favoritismo, mas nada que um jogo inteligente e bem defensivo possa fazer do Corinthians um campeão, Beto. Tem razão, tem razão. O que me preocupa do lado do Flamengo é esse Gabigol. Esse Gabigol gosta de fazer gols decisivos, né? Tem essa também, né? Ele tem sorte, Sim, né? sim. Ele é um jogador decisivo, né, Beto? Ele é um jogador assim que às vezes ele é meio estabanado, ele é meio fominha,
Mas quando ele está num dia dele, Beto, ele é aquele jogador que pode fazer até mais de um gol, né? Porque ele é muito intenso, né? Desde o É, início do jogo, né, Beto? Ele vive aquela partida como se fosse a última coisa a se fazer na face da terra. Ele é verdade. muito intenso. Tanto é que ele briga com o juiz, ele toma cartões, né, Beto? Porque ele é um jogador intenso. E o Pedro também vive uma grande fase, né? O jogador que ele conquistou, tirou a vaga do Gabigol na seleção e ficou com essa vaga, né, Beto? Favas contadas também que o Pedro será jogador que vai para a Copa, né? No lugar do próprio Gabigol, para você ter uma ideia. Então, É. com todos esses jogadores, o Flamengo tem sim um ligeiro favoritismo. Mas ontem eu ouvi uns comentaristas que são ligados mais ao futebol carioca, eles estavam lamentando a ausência de um jogador do Flamengo. Agora me esqueci o nome, que foi, O né, o João terceiro Gomes, cartão. Beto, João é o Gomes. João Gomes, né? O volante, né? Que é da base do Flamengo. Realmente, Beto, é um jogador aí para nível de jogar em Barcelona e Real Madrid. É um cara, um jogador jovem, né? De 20 anos de idade, muito bom, mas muito bom mesmo. E ele tomou o terceiro cartão amarelo no primeiro jogo, mas ele vai ser substituído, Beto, nada mais, nada menos do que o Vidal. É jogador titularíssimo da seleção chilena, já jogou no Barcelona, já jogou na Juventus de Turim, Inter de Milão, ou seja, um jogador muito experiente, né, Beto? Talvez o Flamengo não sinta tanta falta do menino, né? Talvez, é lógico, no poder de marcação, mas em experiência, o Vidal aí teria idade até quase para ser pai do menino do João Gomes, Beto. Tá certo, tá certo. Bom, é isso aí. O Flamengo tem um elenco realmente repleto de feras, né? Tomara que seja um bom jogo de futebol, como foi a primeira partida. Por enquanto, muitíssimo obrigado. Amanhã tem mais, amigo. Até lá. Grande abraço, Beto. Tchau, tchau.